E tem reviravolta em negociação que deixa o Flamengo mais próximo de trazer atacante da seleção uruguaia com a ajuda do Bielsa. E a gente vai trazer todos os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem também proposta na mesa por Luiz Henrique e a gente vai dar os detalhes, os valores, se já teve resposta ou não. Tem um problema que foi encontrado lá no terreno do gasômetro e que pode atrasar ainda mais a construção do estádio. E também, é claro, todas as informações do clássico de hoje entre Flamengo e Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Começando, é claro, falando da partida de hoje entre Flamengo e Botafogo, que o Campeonato Carioca que já tem, além da classificação que a gente já tinha visto do Madureira, o Vasco também se classificou nos pênaltis, jogo duro lá contra o Volta Redonda. Vasco enfrenta o vencedor de Fluminense e Bangu, e o Flamengo, se passar do Botafogo, enfrenta o Madureira na semifinal. Semifinal que é jogo de ida e volta. Essas quartas de final, jogo só de ida, Flamengo pegando o Botafogo lá no Engenhão. Jogo às 5h30 da tarde no Engenhão, no Newton Santos. Campeonato Carioca, quartas de final, o jogo passa na Globo e no Premiere. E as escalações prováveis, primeiro vamos falar aqui os destaques do Botafogo. Técnico Martim Anselmi teve poucos dias desde o clássico contra o Fluminense para pensar no planejamento das quartas de final contra o Flamengo e vai ter o time titular à disposição. Um grupo formados por jogadores do Sub-20 viajou para Bolívia na última quinta-feira com o objetivo de melhorar a adaptação à altitude. Provável escalação do Botafogo para o jogo de hoje: Neto no gol, Ítalo ou Bastos na zaga com Nilton e Barbosa completando, Vitinho, Barreira, Danilo e Alex Telles, Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral. Esse é o time provável aí do Botafogo para enfrentar o Flamengo. O Flamengo, técnico Felipe Luiz, teve raros 4 dias de preparação antes do jogo aí, um tempinho que não tem sendo muito comum do Flamengo ter antes de uma partida, e o Felipe Luiz aproveitou até para dar um reforço ali nos treinos de força e de intensidade, porque ele entende que isso é que está fazendo o Flamengo performar abaixo, essa falta de força e intensidade que ele acha que é o ponto crucial aí na questão da pressão no adversário. O Flamengo vai ter quase força máxima, só não vai ter força máxima por conta aí do sintético contra o Botafogo, e alguns jogadores acabam sendo poupados quando há jogos nesse tipo de terreno, como Alexandro e De La Cruz. Arrascaeta, que ainda vem trabalhando uma melhor condição física, ainda é de certa forma dúvida, mas tem boas chances de ir para o jogo. Luiz Araújo é a boa notícia, que volta a ficar à disposição. Provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje: Rossi no gol, Royal na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. A princípio, existe uma possibilidade aí do Vitão entrar no lugar do Léo Ortiz e Ayrton Lucas completando ali na lateral esquerda. Meio campo com Pulgar, Everton Araújo, que está jogando muita bola ali no meio campo, Arrascaeta, e aí, entre parênteses aqui está o Plata, que pode ser uma possível entrada aí do Plata no lugar do Arrascaeta, que não está ainda no 100% do seu físico, e
Mais à frente, Lucas Paquetá, aqui sendo considerado aquele atacante, né? Que começa pela direita e cai para o meio para fazer jogadas, mas marca como um ponta direita. E além do Paquetá, Carrascal, aqui apontado como possível titular pela esquerda, e Pedro no meio como centroavante. Uma boa escalação. Eu só fico ainda nessa dúvida aí na relação do Arrascaeta, porque se ele não tiver 100%, talvez seja melhor recuar o Carrascal e aí subir um outro ponta direita. Na minha opinião, o melhor no momento seria o Everton Cebolinha. Mas vamos ver, a gente sabe que essas prévias nem sempre trazem exatamente a escalação que vai ser. O Felipe Luiz ele acaba não dando muitas pistas antes. Vamos ver, mais perto do jogo aí deve sair a escalação oficial e a gente fica sabendo. Vamos seguindo aqui porque tem os desfalques, que nesse caso agora desse jogo, desfalques por lesão: Saul, Jorginho, Varela e De La Cruz, que está sendo poupado, e por lesão tem o Varela no tornozelo, Jorginho na coxa esquerda, Saul no tornozelo esquerdo. Árbitro da partida de hoje, Bruno Arleu de Araújo. Não é dos piores, acho que do Rio de Janeiro é o cara, um dos mais ali, menos piores, né, que dá pra gente falar assim, mas não é um cara que costuma comprometer muito o espetáculo. Não deixa o jogo correr tanto quanto deveria, mas também não é dos mais picotadores. Então, a tendência é de um jogo que a gente espera que não tenha o protagonismo da arbitragem, né? Vamos acompanhar para ver se de fato isso vai acontecer. Agora, em relação a público, é que o negócio tá feio. A torcida do Botafogo nem no tapetinho, nem no próprio estádio tá indo atrás de apoiar. Só 8 mil ingressos vendidos até a tarde desse sábado de ontem. Só 8 mil ingressos vendidos, sendo que dos 8 mil, 5 mil do Flamengo e 3 mil do Botafogo. Então, é bem provável que tenhamos o Engenhão, como já diz o apelido, vazião, o enchinão, né? Mas vamos ver, de repente em cima da hora o pessoal se anima mais, compra ingresso e comparece em maior número, que a gente sabe também que é um domingo de carnaval, muita gente viajando, muita gente se preparando para desfilar, inclusive nas escolas de samba, ou acompanhar os desfiles, ou tá na rua, nos blocos também. Então tem essa questão aí que acaba dando uma esvaziada no jogo de hoje, mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser na hora do jogo, se vai dar pelo menos uma aumentada, né? Porque 8 mil é brincadeira num jogo de quartas do Carioca clássico, né? Flamengo e Botafogo. Um cara que não tá ali na prévia do time titular, mas que tem muita história, principalmente nos clássicos, é justamente o Mr. Clássicos, o Bruno Henrique, que a gente sabe que entrando é sempre um grande perigo, uma chance grande de haver gols do Bruno Henrique. A gente torce que ele possa entrar aí no decorrer do jogo e deixar o dele para marcar essa vitória. Para o Flamengo é muito importante vencer hoje, porque ele escapa de ter que jogar essa Taça Rio, que é meio que um torneio ali, que não é aquele quadrangular de rebaixamento, também não é uma semifinal do Carioca, é aquele torneio ali de meio de tabela, só para encher linguiça, para colocar mais jogos no calendário. Então, o Flamengo tem que correr disso, porque senão são mais alguns jogos que o Flamengo vai ter que fazer. Vamos seguindo aqui para falar sobre essa preparação aí que o Flamengo teve 4 dias livres, e o Felipe Luiz conseguiu fazer alguns treinos a mais, treinos focados aí nessa questão da força e da intensidade. Flamengo, o Felipe Luiz e a comissão técnica entendem que o Flamengo ainda precisa evoluir em força e potência, pontos fundamentais para manter a pressão alta e a intensidade ao longo dos jogos. Com treinos de carga elevada e intervalos curtos entre as partidas, não há tempo suficiente para recuperação, por isso o trabalho ficou mais concentrado na pré-temporada e ele conseguiu fazer algo nesse sentido nesse período entre a última partida e esse jogo agora contra o Botafogo. Então, esperamos aí que o Flamengo consiga ter mais intensidade do que nos últimos jogos, porque tá feio o negócio. O Flamengo foi dominado nesses últimos jogos fisicamente, principalmente no meio-campo, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí. Agora vamos mudar de assunto para falar
de um fato que aconteceu envolvendo lá o terreno do estádio do Flamengo, o gasômetro, que pode atrapalhar esse processo aí de construção do novo estádio, pode atrasar. Por quê? No terreno do gasômetro comprado pelo Flamengo foram encontrados elementos que remetem ao século XVII, podendo inclusive ser um antigo cais do período. Caso o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, entenda que há um alto valor arqueológico e dependendo do local em que esteja, é possível até que o projeto como um todo possa ser comprometido. Existem aí muitas pessoas falando sobre o assunto, uns dizendo que de fato isso pode comprometer, pode atrapalhar, outros falando que não, que o que foi encontrado pode não ser algo muito significativo, mas o fato é que a gente espera que, se por acaso houver algum tipo de comprometimento, que o Flamengo seja indenizado, seja ressarcido de qualquer possível problema que possa causar ao Flamengo nesse processo todo. Então, a gente continua acompanhando aí essa situação. Por enquanto, as informações são muito básicas, muito embrionárias sobre o assunto, mas a gente espera que isso não comprometa. Tem muita gente falando aí, por baixo dos panos, né, que o BAP está até feliz com isso, porque quanto mais ele adiar essa construção, para ele é melhor, porque ele tem aquela política de construir com a maior conforto e tranquilidade financeira possível, sem comprometer o restante do caixa, e quanto mais tempo leva, melhor, porque ele consegue manter o dinheiro rendendo. Claro que deve gastar por conta ali de manutenção, né? Mas quanto mais ele conseguir atrasar, nesse sentido de construir um orçamento mais confortável, para ele é melhor. E tem a informação de que o Flamengo já está fazendo até uma poupança, já tem uma parte de dinheiro reservada, que hoje já tem em torno aí de 500 milhões de reais sendo rendidos, assim, rendendo para que sejam utilizados na construção do estádio. E o Flamengo continua fazendo novos aportes por lá para fazer como uma caixinha, como uma poupança para a construção do estádio. Então, vamos acompanhar aí como é que vai ser o desenrolar dessa história, se vai dar em alguma coisa essa questão aí dos elementos encontrados no terreno, né? Vamos agora para o mercado da bola, porque tem muita coisa para a gente falar. Tem Darwin Núñez, que pode chegar ao Flamengo, tem uma novidade importante aí, um fato novo que aconteceu. Antes disso, eu vou só lembrar vocês dos produtos do Mengão, todos os produtos do Mengão passando na sua tela, no YouTube Shopping. Você que está na TV, clica na sacolinha de compras que aparece ali no canto. Você que está no computador ou no celular, tem os produtos passando aí na sua tela. E você adquirindo qualquer um deles, clicando nesse link, você ajuda não só o Flamengo, mas ajuda também a mim aqui no canal, me incentiva a continuar trazendo todas as notícias do Mengão todos os dias aqui para vocês. Então, não perde tempo, clicando você vai ser direcionado para um dos sites parceiros do YouTube, pode ser a Netshoes, a Magalu, Mercado Livre, Shopee. Então, você vai ser direcionado para lá, e entrando no site, se você não quiser exatamente o produto que estava no anúncio, você pode comprar qualquer outra coisa que, desde que tenha entrado pelo meu link, você vai estar me dando uma moral muito grande, beleza? Conto com o apoio de vocês nisso aí. Então, vamos seguindo, porque tem informação de que nessa entrevista que o BAP deu lá para o jornal AIS, ele deu uma parte ali de declaração que animou muito a torcida quando ele falou que o Flamengo, assim, ele deixou claro que o Flamengo ainda tem grana em caixa e pode dar uma surpresa ainda nessa janela em relação a contratações. Em determinado momento ele falou o seguinte: o Flamengo ainda tem dinheiro para contratar mais 1 ou 2 Paquetais. Então ele já jogou no ar aí que o Flamengo pode ter aí algo entre 40 e 80 milhões de euros para mais uma ou mais de uma novas contratações. Então é de se animar, a gente pode de fato ter novidades, inclusive tem novidade que deixa claro que o Flamengo tá com dinheiro em caixa. A gente vai falar para vocês agora. Primeiro vamos falar de Darwin Núñez. Depois a gente fala do Luiz Henrique, que já tem proposta na mesa colocada pelo jogador, mas antes vamos pro Darwin Núñez, por quê? Assim como aconteceu com o Marcos Leonardo, o Darwin Núñez, ele ficou de fora da inscrição do Al Hilal. Eles preferiram inscrever o Benzema, e com isso o Darwin Núñez acaba tendo reduzido
drasticamente aí a quantidade de jogos que ele pode fazer na temporada. No máximo 6 jogos, porque ele só vai poder jogar a Champions Asiática. E isso é um grande problema para ele, principalmente depois que uma ligação telefônica aconteceu. O Bielsa entrou em contato com ele, o Marcelo Bielsa, o El Loco Bielsa, que é o treinador da seleção uruguaia, dizendo que, olha, eu preciso que você tenha mais jogos do que esses 6 possíveis jogos na temporada para que eu consiga te avaliar, para você estar na seleção. Então ele tá dando essa pressionada, porque se o Darwin Núñez tiver nessa condição de não jogar nesse semestre praticamente, ele pode prejudicar inclusive a convocação dele para a seleção uruguaia. O Flamengo já tinha feito um movimento ali para conversar com o staff do jogador, se assustou pelos altos salários, mais de 8 milhões de reais que ele ganha por mês, e aí o Flamengo já falou que isso aí está totalmente fora de cogitação, totalmente fora das possibilidades que o Flamengo tem para contratar, e aí com isso, com essa informação, o Flamengo deu uma recuada. Agora, com a novidade agora dessa conversa do Bielsa e tudo mais, o Flamengo está se aproximando de novo aos poucos, esperando para ver como é que vai ser o desenrolar dessa história e pretende fazer uma nova investida agora com um empréstimo do Darwin Núñez, pedindo aí que o Al Hilal, como não vai utilizar o jogador, pague parte do salário, e aí provavelmente teria que ser uma parte maior do que a metade do salário, e o Darwin Núñez, em contrapartida, se manteria ativo jogando nesse empréstimo aí que deveria ser de 1 ano, porque o Flamengo provavelmente não tentaria um empréstimo aí por poucos meses, e aí o Darwin Núñez chegaria com o Flamengo pagando uma parte do salário e tentaria também colocar uma opção de compra para depois desse período de empréstimo o Flamengo ter a opção de escolher se quer ou não contratar o Darwin Núñez. Vamos ver no que vai dar essa situação toda aí, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos falar agora de Luiz Henrique, porque o Flamengo apresentou uma proposta ao Zenit. Antes disso, eu vou só lembrar vocês do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. Tem Brasileirão com Série A, B, C, D, tudo licenciado, todos os uniformes, com as faces, todos os estádios. É muito maneiro. Chega no meu outro canal lá, o Lucão Joga, que você consegue ter a noção do que eu tô falando, como é sensacional. Chega lá, confere, e aqui nesse vídeo tem na descrição o link para você adquirir, e você adquirindo, você não vai se arrepender e ainda vai me dar uma moral muito grande aqui, beleza? Chega lá para dar uma olhada. Vamos falar agora de Luiz Henrique, porque Flamengo fez uma proposta de 30 milhões de euros pelo Luiz Henrique, apresentou ao Zenit, igualando com a proposta feita pelo Palmeiras, e as conversas estão em andamento. O Flamengo quer o jogador para agora. Com essa proposta ele deixa claro que ainda assim tem muito dinheiro em caixa para fazer essa contratação. No momento o Zenit respondeu inicialmente dizendo que quer 40, e o Flamengo está em negociações aí para trazer o jogador. Formação da RTI Esportes e da Netfla, que trazem bastante informação e tem acertado muito nas últimas informações, nas últimas notícias. Então, por isso eu trouxe aqui para você, porque tem credibilidade. E, diante dessa proposta, o Zenit fez essa pedida de 40, o Flamengo está negociando para chegar ali no meio termo, então não estão tão longe assim de um acordo financeiro. E do lado do jogador, eu tenho a informação de que o Luiz Henrique já deu ok para os agentes dele, confirmando que não é um problema em vir para o Flamengo, essa questão dele ter jogado no Botafogo, ter sido ídolo no ano de 2024 e tudo mais, que não seria um problema para ele vir para o Flamengo. Então, as negociações estão em andamento, as conversas estão rolando, e o Flamengo quer Luiz Henrique para agora. Fez essa proposta de 30 e pode ser até que suba um pouquinho mais para trazer o jogador. Diferente de outros caras aí, por exemplo, Caio Jorge, outros jogadores, o Luiz Henrique é um cara que eu acho que pode valer entre 30 e 35 mesmo, porque se ele jogar o que jogou em 2024 pelo Botafogo, ele é um cara que chega para ser um grande diferencial no time, jogou muita bola, e se tiver ainda mantendo esse nível, vale pagar, vale subir um pouquinho a proposta aí
para fechar com o jogador. E eu quero ver nos comentários aqui a sua opinião sobre Luiz Henrique, sobre Darwin Núñez. Que time você escalaria para hoje mais tarde entre Flamengo e Botafogo? E qual é a sua expectativa para o jogo, o seu placar para as quartas de final de logo mais às 5h30 da tarde, beleza? Conto com o comentário de vocês pra gente ir discutindo durante o dia. Por hoje era isso. Flamengo!